Rodrigo, o senhor fala, né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos, perdão? Me perdoa, Débora. Civis você está falando de bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados, mas... Aqueles fardados, na sua percepção, são bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos no chão, fardados, perdão, a ironia. Perdão, Débora, na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Sem problema. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago é, olha, não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil. A gente viu pessoas, moradores, cortando as fardas das pessoas, né, eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato é, que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande, se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né, eu acho que, por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático do Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOPE tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOPE estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOPE foi a seguinte, não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOPE recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOPE prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOPE não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOPE está em proteção de defesa, a gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOPE, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de licitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo, existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Em lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então tenha isso na consciência, por gentileza. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, numa operação de alta letalidade também, um combate muito intenso.
7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro matou 1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata do Brasil é a do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo, e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Eu penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal está perdido, Débora, perdido. Pode me interromper, por gentileza. Direita 24 horas. Acesse o nosso site www.direita24horas.com e se informe.